Bem-vindo ao canal Facamp. Hoje discutiremos as principais transformações que ocorreram no sistema de produção. Vamos discutir a fábrica? Perfeitamente. Nas fábricas são produzidas a maior parte das mercadorias que consumimos. Alimentos, roupas, automóveis, aparelhos eletrônicos, como celulares, etc. A fábrica revolucionou a produção de todos os bens. Sem ela, não teríamos como atender às necessidades materiais da humanidade, que pulou de 1 bilhão de habitantes em 1820 para 7 bilhões em 2014. Antes que a fábrica moderna surgisse, tudo era produzido de maneira artesanal, manual. Cada produto era uma peça única, feita integralmente pelos artesãos, lentamente. Tudo dependia da habilidade dos artesãos e de seus aprendizes. Claro que a produção de bens era, portanto, muito limitada. Essa é a principal diferença para o sistema de produção realizado nas fábricas modernas. Como vocês sabem, uma fábrica moderna transforma as matérias-primas através de um processo que combina máquinas e operários, que são divididos em etapas de produção. As máquinas e os operários puderam, assim, se especializar em apenas uma ou duas etapas de produção. É o que chamamos de divisão do trabalho. Essa divisão é, em última instância, o que permite que todo o processo produtivo seja muito mais eficiente, né? Ou seja, a fábrica moderna permite que no mesmo espaço, com o mesmo número de trabalhadores, com um conjunto de máquinas mais eficientes, se produz agora muito mais e muito melhor do que antes, com uma grande vantagem: os custos de produção são agora muito menores. É isso que os economistas chamam de ganho de produtividade com economias de escala. No entanto, é importante ressaltar que o processo de produção fabril deu seu grande salto com a instalação da chamada linha de montagem, no começo do século XX, não é mesmo? Exatamente. Você está vendo cenas do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, uma belíssima e veraz caricatura de uma fábrica. O trabalhador não se desloca mais. Agora as peças vêm até ele. Ele pode realizar sua tarefa de maneira muito mais eficiente e veloz. E isso ilustra bem o que você falou. A produção se dá com economia de escala. Essa nova organização favoreceu ainda mais a divisão do trabalho em etapas específicas, fracionadas. Por essas razões, a eficiência, a velocidade e o volume da produção deram um pulo sensacional. Por exemplo, em 1910, quando a fábrica da Ford em Detroit ainda não tinha uma linha de montagem, um chassi do famoso Ford T era montado em 12 horas e 28 minutos. Em 1914, quando a linha de montagem estava totalmente estabelecida, o mesmo chassi passou a ser montado em 1 hora e 33 minutos. Foi uma mudança impressionante. O tempo de produção se acelerou, cresceu de maneira muito rápida, né? Claro que para dar certo, outra mudança era importante. Foi preciso padronizar as peças e os produtos. Isso é, peças iguais permitem um trabalho homogêneo, contínuo, repetitivo. As chamadas peças intercambiáveis podem ser substituídas por outras iguais. Assim, as peças padronizadas permitem que a fabricação dos produtos seja feita em larga escala, chamada produção em massa. Em suma, a linha de montagem é composta por um conjunto de máquinas especializadas pelo trabalho fracionado, para fabricar principalmente produtos em série e em larga escala, né? Parafraseando o próprio Henry Ford, os consumidores podiam escolher qualquer cor de Ford T, desde que fosse preto, né? Senão não funcionaria. É por isso que a produção é chamada de linha de montagem fordista. Nos últimos 40 anos, muitas mudanças ocorreram. Diversas inovações nos processos e nos equipamentos transformaram a produção fabril. Por exemplo, a fábrica moderna continua produzindo em larga escala, mas os produtos não precisam ser totalmente padronizados. Há espaço para alguns ajustes. É o que se chama de customização. Outro exemplo, os equipamentos também sofreram grande modernização com o advento da microeletrônica e o desenvolvimento da robótica, da mecatrônica. A revolução digital microeletrônica teve muitos impactos sobre a linha de montagem. Vamos dar alguns exemplos dessas inovações. Em primeiro lugar, houve o desenvolvimento dos controles numéricos computadorizados, os chamados CNC, e também dos sensores de toda a natureza. Essas novas tecnologias permitiram melhorar em muito os controles das máquinas, o que reduz os desperdícios e, é óbvio, aumenta a produção. Além disso, os computadores ligados às máquinas integraram digitalmente os processos de produto e os processos de produção.
Isso permitiu o forte crescimento da produtividade e melhorou a qualidade dos produtos. Além disso, reduziu-se o ciclo de desenvolvimento desses produtos, a trajetória de um novo produto, como a gente chama. No final, houve uma melhoria nesses processos que ficaram muito mais acelerados do que eles eram no passado. Isso sem falar do uso cada vez maior da mecatrônica nas várias rotinas da linha de produção, que antes eram feitas por operários e hoje por robôs. Mas eu queria chamar um ponto importante aqui, professor. Eu queria que você falasse também que outras transformações foram importantes, ou seja, além da robotização. Eu queria que o senhor pudesse aprofundar as mudanças que ocorreram na organização da produção, ou seja, no chão de fábrica, na forma de contratar fornecedores, né? Ou seja, aquilo que vai além da automação fabril. Você quer falar sobre o toyotismo, que como o fordismo é uma forma de organização fabril. Com o toyotismo, na mesma linha de produção, vários produtos diferenciados podem ser produzidos. Por exemplo, numa mesma linha de montagem, posso produzir um carro popular ou um pequeno off-road, como o EcoSport. Isso torna a fábrica flexível e a empresa mais lucrativa. O toyotismo introduziu a chamada desverticalização da produção. Ou seja, antes as fábricas operavam em todas as etapas de produção. Por exemplo, uma mesma fábrica de automóveis fazia a prensagem das chapas de aço, a forja de metal para os blocos de motor, etc. Hoje, a mesma fábrica pode se concentrar só na montagem. Outras fábricas ou outra empresa fornecerá o motor pronto e outra fornecerá a chapa já prensada. E todas elas, por serem mais especializadas, são mais produtivas. A integração entre montadoras e as fornecedoras ganha muita importância. Hoje deve-se falar de uma cadeia de produção industrial. São vários elos, né? São várias empresas, são várias plantas, todas integradas. Por exemplo, a fábrica da Ford da Bahia é a líder de uma grande cadeia, fazendo a integração final de todas as partes. Sem dúvida, essas inovações em equipamentos, e principalmente nesses processos de gestão, têm revolucionado a produção na fábrica moderna. E é por isso que a indústria mundial pôde atender à explosão do mercado consumidor no mundo inteiro, né? Isso teve um impacto muito importante. A produção da indústria aumentou, se diversificou e melhorou a qualidade dos produtos. E tudo isso com a redução dos custos. Ou seja, essa nova configuração produtiva permitiu a redução dos preços dos produtos industrializados no mundo inteiro, sem prejudicar, muito pelo contrário, o lucro das empresas, que assim vão poder continuar investindo ainda mais no desenvolvimento tecnológico da produção, não é certo? Sim, é por isso que continuaremos vendo nos próximos anos outras inovações no sistema de produção. A fábrica continuará se modernizando. Nós estaremos aqui para discutir esse avanço, certo? Sem dúvida. Até a próxima oportunidade.